que os livros de Amós e Apocalipse têm a nos ensinar nos dias de hoje? Vem comigo que eu vou te explicar essa história direitinho. O livro de Amós foi escrito 765 anos antes de Cristo. Já Apocalipse foi escrito algo entre 95 e 100 depois de Cristo. Há, portanto, pelo menos 850 anos separando essas duas obras. Mas o que é que há em comum entre elas? Amós era um agricultor, ele plantava, diz a Bíblia lá no livro de Amós, que ele plantava sicômoros. Sicômoros é um tipo de figo. E ele também tinha um rebanho, provavelmente de ovelhas. Deus aparece em visão para ele e ele é obrigado então a sair de onde ele estava. Ele morava no Reino do Sul. No Reino do Sul eram duas tribos. Era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que havia se separado das outras 10 que formavam então o Reino do Norte, que era chamado de Reino de Israel. Isso está na história lá do Antigo Testamento, é a separação das tribos depois do reinado do rei Salomão. Mas Amós vai então ao Reino do Norte e lá ele começa a profetizar contra as nações vizinhas. As nações vizinhas eram 6 ou 7 e ele começa a falar então, a profetizar contra elas, dizendo que Deus iria destruí-las, que a maldade delas não seria perdoada. E provavelmente o povo do norte deve ter ficado feliz com isso. Afinal, os inimigos seriam dizimados por Deus, motivo de alegria. Na sequência, Amós continua e começa a profetizar contra Judá. Judá era ali em Jerusalém, era o reino do sul, dizendo que ia desterrar Judá. Então, provavelmente, os habitantes do norte devem ter ficado felizes. Afinal, eles tinham brigado com Judá, Judá queria cobrar imposto deles, e eles provavelmente ficaram felizes. Mas, na sequência, Amós começa a profetizar contra, o reino do norte. E palavras duríssimas. Por quê? Porque era uma sociedade que tinha se esquecido dos pobres, que se aproveitava das viúvas, era um lugar de muita injustiça social e principalmente porque eles haviam se desviado dos estatutos de Deus. Então vem uma palavra duríssima de destruição, coisa terrível sobre eles. Então a gente vai lá para o livro de Amós, no Velho Testamento, é um livro só com 9 capítulos, e a gente vai ler, lá no capítulo 9, algumas dessas palavras duras que o profeta disse ou proferiu contra esse pessoal todo. Eu vi o Senhor perto do altar. Ele disse: dê pancadas nas colunas do templo até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida, eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará, nenhum viverá. Mesmo que consigam entrar pela terra dentro e chegar até o mundo dos mortos, eu os tirarei dali. Mesmo que suba até o céu, eu os farei descer de lá. Se procurarem se esconder no alto do Monte Carmelo, eu irei atrás deles e os pegarei. Se eles se esconderem de mim no fundo do mar, eu darei ordem à serpente do mar e ela os morderá. Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo, eu darei ordem e eles serão mortos. Pois eu vou cuidar deles, não para protegê-los, mas para destruí-los. Olha que mensagem mais dura. Imagina um profeta chegar lá. E detalhe, ele não era da escola de profetas, a profissão dele não era profeta. Como eu disse, ele era um agricultor. Imagina chegar assim, você num lugar de gente muito rica, porque o reino do norte era um reino muito rico. Eles viviam uma época de grande prosperidade. O rei Jeroboão II tinha trazido muita prosperidade até eles, porque o principal inimigo deles, que eram os sírios, estavam sendo dominados pelos assírios. E os assírios estavam deixando meio quieto o reino de Israel. Agora imagina chegar um matuto lá, chegar um cara sem grande instrução, um agricultor, e falar essas palavras duras. Mas foi o que Amós fez.
ele foi lá e falou essas palavras duríssimas. Você percebeu, né? Que Deus aqui dá uma dura que não tem para onde você fugir. Se você cavasse um buraco para chegar até o reino dos mortos, se você subisse até os céus, se você fosse até o fundo do mar, se você subisse para o alto do Monte Carmelo, Deus iria atrás de você, iria te matar. Palavra muito dura, muito difícil, mas é um povo que tinha pecado muito, é um povo que tinha aprontado demais. Dá para traçar um paralelo com a gente aqui? Será que dá para traçar um paralelo? Será que os dias de hoje não tem algo parecido com esses dias aí? Será que há injustiça? Será que as pessoas abandonaram os estatutos de Deus? Então, eu acho que dá para a gente traçar um paralelo, sim. Dessa época de Amós, 765 anos antes de Cristo, e a gente aqui, 2025 anos depois de Cristo. Mas a mensagem de Amós, apesar de ter 8 capítulos duríssimos, e esse começo do capítulo 9 muito duro, há uma parte aqui que traz um alento, que traz uma esperança, tanto para aquele povo daquela época, como para nós. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Então, continuando ainda no capítulo 9, um pouquinho mais para baixo, o Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça, porque sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha o grifo que eu coloquei aqui, nesse amarelinho. E de todas as outras nações que eram minhas. Aqui Deus está falando de restauração, dele reconstruir o reino que era de Davi. E essas outras nações eram minhas, é o seguinte, Deus não ia só salvar o povo de Israel, que ele tem povos, que ele tem nações esparramadas pelo mundo todo, e que desse mundo todo, quem for seu, ele vai salvar, e ele vai fazer com que isso aconteça. Vou continuar aqui. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinhos. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uva e beberão do meu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Vou voltar um pedacinho aqui, ó. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que poderá fazer vinho. Ele está falando aqui de um mundo abundante, de um mundo que não vai faltar comida, que não vai faltar bebida, que não vai faltar alegria. Tiago, quando estava lá num dos discursos do livro de Atos, ele cita essa passagem aqui para justificar a inclusão de todos os povos que não eram judeus, então os chamados gentios, no povo de Deus. Então Amós tem uma mensagem muito dura, mas Amós também, nesse finalzinho, fala de uma esperança. Fala aqui, está prefigurando a vinda do Messias, a vinda de Cristo, que seria 765 anos depois dessa profecia aqui. E lá em Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, não é o João Batista, é o apóstolo João, foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava em exílio lá na ilha de Pátimos. Apocalipse significa revelação, e lá no capítulo 5 de Apocalipse, a gente tem um vislumbre dessa promessa e da realização disso que Deus fala ali em Amós, no capítulo 9. Então, Apocalipse é o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento.
Vou ler o capítulo 5 e isso é muito lindo, é emocionante. Acompanhe essa leitura aqui. Mas antes de eu continuar a leitura, comenta aqui se você está gostando, se você concorda com essas palavras, se você acha que é dessa forma e se você quiser compartilhar esse vídeo. Lembra, lá no TikTok eu sou Vitamina Bíblica e no YouTube o meu canal é Daniel Tetel com U. Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro em forma de rolo. Estava escrito nos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Eu grifei amarelinho aqui. Aqui está falando de Cristo. E fala que Cristo tinha 7 olhos, 7 chifres. Por favor, isso é o livro de Apocalipse. Há coisas figuradas aqui. Esses 7 chifres é para dar uma ideia de poder. E os 7 olhos, está explicado no próprio texto, são os 7 espíritos de Deus que estão esparramados por toda a terra. E esses 7 espíritos também é para dar uma ideia de completude, de plenitude do Espírito de Deus. Então, se você se arrepender dos seus pecados, se você crer que Jesus é Deus, que Ele veio à terra, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos seus pecados, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e que voltará para buscar a sua igreja, se você fizer isso de coração, se você se arrepender de fato, crer, confessar isso, você vai estar salvo. Você vai estar nessa lista aqui das pessoas que Cristo comprou para Deus. Pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Não importa quem seja você, não importa a sua classe social, não importa o seu grau de instrução. Aliás, não importa bulhufas nenhuma. Se você se arrepender, você vai ser salvo. Porque Jesus pagou o preço. Mas Ele pagou o preço para todo mundo? Todo mundo vai ser salvo? Não. Jesus pagou o preço para aqueles que crerão no seu nome, para aqueles que se arrependerão dos seus pecados. Você está aí meio tristinho, você está com a vida meio complicada? Abra o seu coração, faça uma autoanálise, arrependa-se e você vai ver que a sua vida vai ficar muito, muito, muito diferente. Se você quiser, leia Amós e Apocalipse, reflita sobre tudo isso que eu disse e você vai ver que a sua vida pode ficar maravilhosamente feliz. Que Deus abençoe, um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.